É o início de mais um programa Saúde Master aqui pela TV Master, no canal 520 da Claro para toda a Paraíba, e os indicativos bastante conhecidos de interação irão aparecer aí na tarde, agradecendo a todos que estão trabalhando neste momento, e vocês já têm uma certeza, teremos um programa de extraordinária qualidade e o principal, grande utilidade pública. Repito, o código QR ficará durante todo o programa e para perguntar é tão fácil, basta apontar a câmera do celular. Eu já tenho ao meu lado, para a primeira entrevista, também exclusiva, inédita, presencial, pela primeira vez aqui no programa Saúde Master, o doutor Dário Duarte Nunes. Ele representa o SAMU, o importante serviço, né, do SAMU, e ele é diretor técnico do SAMU. Doutor Dário, seja bem-vindo, é uma honra pela primeira vez. O senhor está no programa, naquilo que o senhor mais sabe fazer, salvar vidas. Muito obrigado. Eu que agradeço esse convite. O SAMU João Pessoa agradece a oportunidade de apresentar para a sociedade nosso trabalho e também prestar informações à população. E estamos aqui hoje para todas as dúvidas que surgirem sobre o SAMU. Doutor Dário, só uma curiosidade, já há algum tempo que eu queria o SAMU aqui, né? Eu sempre ressalto, tudo é no tempo maravilhoso de Deus. Mas tivemos, né, uma pandemia em momentos muito agudos e eu fiquei sempre aqui pensando, refletindo, deixa o momento adequado, porque agora o SAMU está tendo, como sempre tem, muito volume de trabalho. E agora chegou o momento para esclarecermos, tirarmos dúvidas e amparado em um detalhe que virou uma marca do programa Saúde Master, a pesquisa aprofundada, balizada, nós vamos saber muito sobre o SAMU. E vamos começar com a primeira informação ou tema, e a partir daí, junto com o doutor Dário, que é técnico, diretor técnico do SAMU, iremos evoluindo e as perguntas consequentemente chegarão. Vamos ver aí qual a primeira informação ou o primeiro tópico. Está aí, doutor, já aparecendo. Diz assim, SAMU está se referindo à equipe. Nós temos uma equipe, obviamente, de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e os chamados condutores, que é bom que se diga, também são especializados, são condutores socorristas. É isso mesmo, doutor Dário? Sim, sim. O SAMU, ele além desses profissionais, né, são profissionais que têm formação específica no atendimento de urgências, no pré-hospitalar. Ele, além desses profissionais, tem toda uma equipe de retaguarda. Sobre os condutores, é importante o que o senhor falou, de que são condutores socorristas, são condutores treinados para isso. Mas, além dessa equipe que aparece nas ruas, quando estamos atendendo, temos os atendentes de telefonia, que são conhecidos como TARM, que é aquele que recebe a primeira ligação do 92. Temos os médicos reguladores, que são os que recebem a ligação a partir desse primeiro atendimento e julgam as situações, se vai ou não vai a ambulância, se é um caso de orientação. E temos ainda os operadores de frotas. Mas a equipe é grande e coesa. Doutor Dário, é óbvio, como eu exaltei já, nós fazemos toda uma pesquisa e eu olhei a estrutura operacional, a estrutura física do SAMU, que o senhor obviamente vai falar, e eu tenho certeza que os telespectadores, já agradecendo a todos, estão ansiosos. O equipamento hoje, as ambulâncias, eu sei também que tem as motos,
Que estrutura é essa, já que estamos falando do SAMU em João Pessoa? Que estrutura é essa, doutor? É importante ressaltar que o SAMU Regional de João Pessoa, ele faz o atendimento aqui na Grande João Pessoa, na região metropolitana, e a título de regulação, ele atende também 60 cidades. Mas em relação a João Pessoa, que é a sua pergunta, nós contamos com 4 tipos de viaturas, né? As viaturas de suporte avançado, que são aquelas UTIs móveis, as viaturas de suporte básico, aqui eu já informo que as viaturas de suporte básico em João Pessoa, ela tem um plus. Ela, na verdade, é de suporte intermediário, porque ela não é composta apenas com o condutor e o técnico de enfermagem, mas sim por um enfermeiro e um condutor. E temos as motolâncias. Além disso, hoje, há já algum tempo, contamos com o serviço de atendimento aeromédico. Temos equipes próprias e com um convênio com o grupamento de tático aéreo da Polícia Militar, com o uso dos ACAUAN 1 e 2. Doutor Dário, uma coisa interessante, eu vou ter que perguntar, obviamente, eu sei que a experiência do senhor é grandiosa junto ao SAMU. O senhor já passou por várias cidades, ou seja, o senhor tem uma vida plenamente dedicada a salvar vidas. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas, doutor, eu vou me remeter agora, por exemplo, ao Recife. Ultimamente tivemos, infelizmente, as chuvas, né, grandiosas no Recife, e tivemos desabamentos, muitas mortes, né, mais de 100 mortes. E aí vem a minha pergunta. O SAMU, no caso, o senhor responde pela direção técnica aqui em João Pessoa. O SAMU está preparado para uma situação que não queremos que aconteça, obviamente, mas para uma situação como essa, para uma tragédia? E aí, doutor Dário? Sim, nós nos consideramos preparados e exatamente para ter condições de atender essas situações, o SAMU, junto com outras forças, como Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e até Polícia Civil, IML, etc., a gente sempre tem uma interação muito grande. Recentemente fizemos mais um evento junto com um pessoal de uma liga de atendimento de urgências, onde a gente faz simulados, né? E nesses simulados nós testamos, no caso lá de Cabedelo, há 2 semanas, uma colisão carro-ônibus com várias vítimas, e todas essas forças participaram exatamente para ver a nossa integração, mas isso também serve para integração em outras situações como essa. Então, havendo uma situação, como já houve algumas, com menor gravidade que esse caso de Pernambuco, o SAMU e essas instituições já estão prontas para interagir e atuar juntos, de forma bem organizadas. Doutor Dário, a sede do SAMU, ainda dentro desse tema aí, já agradecendo a todos, realmente um layout maravilhoso aí, a nossa interação aqui é totalitária, como sempre eu digo. Doutor Dário, nós temos hoje o SAMU centralizado ali em Água Fria, isso, ou seja, todas as unidades, me refiro à cidade de João Pessoa, saem daquele ponto? Não. O funcionamento é o seguinte: o SAMU, por ser um serviço de atendimento móvel de urgência, no qual interessa para a sociedade, para o atendimento, que haja menor tempo-resposta possível. Então, o SAMU ele se organiza de uma forma a não haver atrasos. E para que isso seja possível, dentro da própria João Pessoa, nossas viaturas são distribuídas em pontos estratégicos. No caso, nós temos viaturas na UPA Valentina, na UPA Bancários, no Hospital Santa Isabel, ali naquele parque, na Bica, na praia,
Então, nós temos unidades distribuídas, tanto ambulâncias quanto motos, em vários pontos de João Pessoa, para garantir que, havendo um acionamento, as nossas viaturas estejam mais próximas do cidadão que precisa. Doutor Dário, recentemente, eu acho que foi semana passada, se eu não me engano, teve um caminhão, aparentemente está se fazendo a perícia, né? Ele faltou freio, inclusive ali pertinho do trauma, né? Ali em Santa Rita, e a partir daí saiu arrastando, parece cerca de 10 carros, várias motos. Eu fiquei observando nos noticiários e eu notei que prontamente as equipes chegaram. E uma coisa muito interessante, temos a viabilidade, como o senhor já bem falou, das motos que vão atender. Aí vem a minha pergunta. Normalmente, nas motos do SAMU, o condutor ali, ele é um médico, ele é um enfermeiro. Qual é habitualmente a função dele? Porque esse meu pensamento, o público que é inteligente entenderá. De repente, se uma moto chega primeiro e uma ambulância às vezes demora, tem toda a situação, dependendo do local do trânsito, aquele profissional da moto, ele está habilitado mesmo se a pessoa estiver num estado gravíssimo. E aí, doutor? Sim, as nossas equipes de motolância, inclusive, têm destaque em vários locais. Outros serviços de atendimento móvel de outros estados nos procuram para obter até treinamentos com eles. Eles são, sim, bem preparados para enfrentar essas situações. O que ocorre é que o SAMU, inicialmente, num atendimento, ele trabalha com uma equipe que chega ao local para garantir a primeira estabilização e avaliar a necessidade de outros recursos, e a seguir vem o outro recurso. Mas quem chega no local tem condições de iniciar a estabilização. Por exemplo, se uma equipe de motolância chegar numa parada cardíaca, eles têm a condição de fazer a reanimação, tem equipamentos que mostram como está funcionando o coração, e essas informações são passadas pela central, e em seguida chega ao UTI móvel, que depende um pouco mais do trânsito. Mas sim, todos os profissionais do SAMU, eles são bem treinados e são submetidos a atualizações frequentes. É muito interessante, eu tenho certeza já estão aqui perguntando, há vários temas aqui bem interessantes que serão abordados. Nós estamos apenas no primeiro bloco do programa Saúde Master ao vivo, aqui pela TV Master, já na sua edição de número 160. Vai vir outra colocação aí, que é óbvio, é o que muitos estão a pensar agora. Creio que diz, quando chamar o SAMU? Está aí aparecendo, né, o layout, muito interessante, porque é óbvio. Quando pensamos em SAMU, sabemos, somos inteligentes, a gente pensa, lógico, doutor, é sempre em casos de urgência e emergência. Mas é lógico que há toda uma condição, há todo um protocolo, há todo um critério, e vem a pergunta que o senhor irá responder. Quando chamar o SAMU 192? O acionamento do SAMU pela população, ele deve ser em situações realmente de urgência e emergência, exatamente para garantir que todos os que estão necessitando nas situações mais dramáticas tenham acesso. Então, um paciente com uma dificuldade respiratória intensa, com problemas cardíacos que possam pôr em risco sua vida, com casos de envenenamento, tentativas de suicídio, acidentes com vítimas, principalmente com alguma gravidade, não, um corte pequeno não seria, né? E tantas outras situações que se identifiquem, por exemplo, trabalho de parto com risco para a mãe ou para a criança. Todas essas situações que o cidadão identifique como algo mais importante. E ele liga para a Central 192 e nossas equipes, inclusive o médico regulador, ele vai obter mais informações, vai fazer toda uma avaliação ali rápida e vai dizer se tem ou não aquela necessidade e orientar qual a conduta ele deve seguir. É uma coisa muito interessante, doutor, e nós criamos aqui,
Eu acho esse um dos motivos do grande crescimento do programa Saúde Master, uma interação enorme com o público e um grau de sinceridade. E eu vou explicar por quê, lógico, relacionado com o SAMU. Doutor, quando eu olhei o site da Prefeitura, eu vi uma notícia de 1 ano atrás, mais de 1 ano e 2 meses. E observei, pelo que o senhor disse no início, que a estrutura, número de ambulâncias do SAMU de 1 ano e pouco atrás, continua a mesma de hoje. Aí aqui eu vou me dirigir, não é, ao prefeito Cícero Lucena, porque o serviço está ligado à prefeitura. Eu acho que uma solicitação, até natural, o que eu vou falar, uma cobrança, vamos dizer assim, natural, mas é uma cobrança pela vida. Eu entendo que tudo isso depende de recursos, de vários fatores, mas sempre é interessante, é necessário evitar aumentar o número de equipamentos do SAMU, de ambulância. Aí vem a minha pergunta. Há alguma perspectiva nesse sentido, doutor Dário? É importante fazer um esclarecimento sobre isso, porque no SAMU João Pessoa tem uma situação específica. Qual é? O Ministério da Saúde, a princípio, nós deveríamos ter, por exemplo, 3 viaturas de suporte avançado, 3 UTIs. Nossa equipe é composta por 5. Os médicos reguladores, aqueles que atendem também, seriam 3, são 5. E as demais equipes, a gente tem sempre um plus, um pouco a mais do que o que é exigido. Então, já existe isso. Quanto à Prefeitura Municipal de João Pessoa, desde o início dessa gestão, tem sido sempre um pedido do prefeito para que a gente diminua ao máximo o tempo-resposta. Ou seja, a gente é cobrado constantemente para que consiga atender o mais rápido possível. Então, já há uma atuação nesse sentido, sempre de melhorar o SAMU. Óbvio que a gente queria ter muitas ambulâncias, é uma coisa que não é uma realidade em nenhum canto do mundo. Esse tipo de recurso, ambulância de resgate, UTI, existe uma proporção ideal, a gente está um pouco acima dessa proporção, tem mais do que o necessário, e não há como existir em nenhum canto do mundo esse recurso em excesso. É uma coisa muito interessante que eu quis ressaltar, porque é lógico, com 3 anos praticamente, vai completar agora em agosto de programa Saúde Master, sempre quando enfocamos temas, eu vou dar um exemplo, quando eu entrevistei aqui o diretor-geral do Hospital de Trauma de João Pessoa, o doutor Laércio Bragante, aí é normal, o que eu vou dizer é totalmente normal, não é nenhuma crítica direta, porque a nossa crítica aqui é construtiva e sempre assim será. Sempre se pede, se fala, é melhor aumentar a estrutura, tem que aumentar a estrutura. Portanto, essa colocação, eu tenho certeza que o prefeito Cícero Lucena está atento a tudo isso, né? Está fazendo uma administração muito interessante, né? Ainda tem um tempo aí pela frente e esse é um pedido da população realmente, porque uma cidade, ela cresce naturalmente e os acidentes acontecem, né? Como a gente diz, os ocasionados também pela natureza, né? Eles fazem parte da vida. E muitos acidentes são inevitáveis. Portanto, o SAMU tem esse papel que é fundamental. Uma coisa eu tenho certeza, o SAMU jamais conseguiria calcular quantas milhões e milhões de vidas já salvou em todo o Brasil. Isso eu tenho certeza que é praticamente impossível. Nesse contexto, eu quero falar de um dos nossos patrocinadores aqui de excelência, que é o Laboratório Maurílio, que eu conheço muito bem, porque eu vivencio os anunciantes aqui do programa Saúde Master. O que eu mais uso, para ser bem sincero, no Maurílio, é a ação ligada com o aplicativo. Por quê? Porque é o que eu julgo mais
prático, é o que eu julgo mais fácil nesse sentido, ou seja, nessa lógica. Vão aparecer agora imagens aí do aplicativo do Maurílio de Almeida. O Maurílio hoje você encontra em vários locais, dentro de clínicas, por exemplo, obviamente, mas até dentro de shoppings, também com unidades 24 horas. Portanto, não há nenhum motivo para você deixar de concretizar os seus chamados exames, que no Maurílio são mais de 2.000, se vocês forem olhar, exames e os chamados subexames ou outros exames. No aplicativo, você encontra toda a relação. É só você ir agora, não importa se o seu celular é Android, se seu celular é iOS, você vai na loja de aplicativo, baixa, tem todas as opções, vai poder consultar, obviamente, o seu exame e várias outras ações ligadas à saúde. Por isso que a gente diz, pensou em laboratório na Paraíba, você já pensa no laboratório Maurílio de Almeida. Outro patrocinador de excelência, que esse está para ser lançado nacionalmente, atenção, é o Doutor Toda Hora. O Doutor Toda Hora será site, aplicativo e também terá assistência domiciliar. Gostaram do nome? É mesmo, como é muito sugestivo. Apareceu aí a logo, agradecendo a excelência, né, do Alisson, do Carlos, que estão trabalhando agora, e todos aqui que fazem parte da grande equipe da TV Master. O Doutor Toda Hora, você brevemente vai poder baixar e encontrar um médico, o nome já diz quase tudo, a qualquer hora. Portanto, vamos usar no Doutor Toda Hora a chamada o quê? Telemedicina, totalmente amparada e autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, e também haverá a sistemática de você poder o quê? Consultar e também contratar, solicitar um médico ou profissional da área de saúde em seu domicílio. Portanto, Doutor Toda Hora está chegando dentro de alguns dias ou dentro de algumas semanas. Vamos continuar a nossa entrevista aqui com o doutor Dário. Ele é representante técnico do SAMU aqui em João Pessoa. Um serviço realmente especializado, um serviço de excelência que salva vidas a todo momento. Vamos para a próxima tela, já que observamos várias ações do SAMU, há momentos também que você não deve chamar o SAMU. E eu creio que essa próxima tela vai versar sobre isso. Vamos ver. Está aparecendo aí. Apareceu, ou seja, os trotes para o SAMU. Já que apareceu aí os trotes para o SAMU, vamos falar dos trotes para o SAMU. Depois a gente vê quando não utilizar o SAMU. Esse tema também é vital, não é, doutor? Esse tema aí eu sei que demandaria muito tempo aqui para falarmos, mas no essencial, e o senhor vai falar, mais ou menos há uma variação quando eu fui ver as pesquisas, mas basicamente quase 20% das ligações que chegam ao SAMU são trotes. E aí, doutor? Sim, é um problema que afeta principalmente os serviços públicos, né? Tanto os de segurança quanto os de resgate. E, assim, é algo muito prejudicial para a população. Traz danos, inclusive, até mortes de pessoas que estão precisando de assistência e que não recebem assistência porque alguém passou um trote. No caso do SAMU João Pessoa, do regional, né, incluindo as 60 cidades que a gente regula,
Isso chega à ordem de 40 mil ligações classificadas como trotes em um ano, com uma média aí de 2.000, 3.000 mensais. E alguém que passa um trote, ele gera, além do custo financeiro, né, que é de menor importância comparado aos outros danos, ele gera problemas para o acesso ao SAMU, porque os trotes ocupam as linhas e alguém que está com um paciente grave tenta ligar para o SAMU e não consegue, porque a linha está obstruída com pessoas passando trotes, e ainda gera um dano maior quando esse trote, mesmo a gente tendo equipes experientes para identificar as situações de trote, algumas situações chegam até o médico regulador, é feito o acionamento da ambulância, muitas vezes de uma unidade de suporte básico, mas às vezes até de UTIs móveis, e essa UTI móvel se dirige para uma cena que não existe. E aí, enquanto essa UTI está nessa cena, alguém está precisando dela para uma parada cardíaca, para um paciente que sofreu um trauma grave num acidente ou vítima de alguma agressão. E então, muitas vezes, infelizmente, essa conduta provoca mortes. Doutor, uma coisa interessante aí, lógico, se tratando aí desse tema, os trotes para o SAMU, eu olhei a nível da lei, o que diz é que o atendimento teria que se dar em torno de 30 minutos. Né? O senhor vai confirmar isso aí em torno de 30 minutos. É o que diz a lei. A gente sabe que é um tempo básico necessário, porque cada segundo aí estará valendo por uma vida. Não é isso, doutor? Portanto, uma das coisas que eu queria saber do senhor, a busca desse tempo, porque eu sei que não é fácil, né? João Pessoa, estamos tratando do SAMU em João Pessoa, mas essa análise vale, obviamente, para qualquer cidade do país. Como é que o senhor vê esses 30 minutos? Como estamos em relação a esse tempo? A gente está sempre buscando melhorar isso, porque em relação ao atendimento do SAMU, o tempo é essencial. João Pessoa, por ser uma capital não muito grande, isso facilita o nosso atendimento, porque a gente consegue chegar mais próximo em alguns locais. O nosso trânsito já está bastante prejudicado, mas não é um dos piores se compararmos a capitais maiores como Recife, São Paulo. A gente tem feito algumas medidas para melhorar esse tempo. O que já falamos aqui em relação a distribuir as viaturas, tanto as unidades de suporte básico quanto as motolâncias, em vários bairros de João Pessoa, procurando estar sempre mais próximo do cidadão que precisa, mantendo uma capacidade de regulação e de viaturas maior do que o que é obrigado pelo Ministério da Saúde, e também procurando fazer campanhas contra trotes, tomar as providências, né? Alguém que liga para o SAMU e aquela ligação é classificada como trote, é registrada para posteriormente ser aberto um processo de investigação, porque isso também afeta no nosso tempo-resposta. Então, são várias medidas que estão sendo constantemente realizadas para tentar reduzir o tempo-resposta. O próprio prefeito já sempre nos cobra sobre isso. Estão chegando muitas perguntas aqui. Essa agora é de uma amiga, né? Tem um programa aqui excelente na TV Master, mais tarde, né? Hoje à noite. A Madeleide Braga, né? Que tem o Weekend Master, sensacional. Eu indico, eu recomendo, eu assisto. E ela faz uma pergunta aqui, doutor, muito interessante, está no âmbito, né? Ela zela muito, como todos nós, pelas mulheres do Brasil, e ela pergunta se há um atendimento especializado, direcionado para as mulheres. Eu sou sabedor que as agressões são inúmeras, aumentaram com a pandemia, não é? Ou seja, as motivações, que eu não vou questionar, para se ficar em casa, e muitas vezes as pessoas passaram a estar
mas diante do agressor ou da agressora, porque aqui a gente tem que ampliar também para as nossas crianças que estão sofrendo diversas violências. E aí, doutor? O SAMU, por ser especializado em atendimento de urgência, a parte específica assim, de destinação de viaturas o critério é a urgência. No entanto, o atendimento a mulheres, a idosos, a crianças em situações vulneráveis e outras situações que precisam de um cuidado especial, nós temos a formação específica da nossa equipe, né? Eles têm uma orientação para garantir que vão prestar um atendimento melhor a essas situações. Temos a questão da legislação, né? Por exemplo, se uma equipe nossa chega numa cena onde tenha uma mulher vítima de violência doméstica, então, além do atendimento médico, é acionado imediatamente a polícia militar, e quando chega no hospital também, já que somos uma rede, quando chega lá no hospital, tem um serviço social, serviço de psicologia próprio para dar esse tipo de assistência. Então, assim, óbvio que, devido à violência doméstica, uma solicitação de uma mulher em situação de violência, em que haja atendimento médico necessário, a gente considera isso como algo muito importante. É muito interessante esse esclarecimento, porque a gente nota, né? Se nós formos pensar a título da lei, é muito frágil, né? No caso de trotes, eu acho que de quase todas as leis do Brasil. Eu tive olhando, é até ridículo, né? Tem pessoas que constatadamente, às vezes, passam 50 trotes por dia, a polícia vai lá, encontra a pessoa, muitas vezes presas em flagrante, e quando chega lá e vai para o âmbito da lei, né? Aí dá lá, parece, se eu não me engano, de 1 a 6 meses, né? Que isso aqui não dá prisão nem para 100 anos, né? As pessoas são descondenadas. Imagine um caso como esse. Como é que o senhor vê essa fragilidade também enorme que crescem muitos os trotes? Não é isso, doutor? Sim, o que mais nos perturba é saber que o trote, ele não a maioria não é praticado por crianças ou por pessoas com alguma deficiência. São pessoas adultas, ligações para atrapalhar o atendimento do serviço, ser agressivo com os nossos atendentes. E, assim, mesmo a legislação sendo frágil, a gente tem procurado fazer todo o procedimento para que seja apurado, porque esses que serão punidos têm uma função didática também para demonstrar aos outros que não vale a pena cometer um trote contra o SAMU, contra a PM, contra o Corpo de Bombeiros, fora que nenhum membro da sociedade concorda com esse tipo de atitude, porque todos nós somos prejudicados. São nossos pacientes, nossos familiares, que vão deixar de ter uma assistência adequada e até perder a vida, porque alguém, sem um motivo justo, se propõe a passar trote. É muito interessante isso, e na nossa sequência, lembrando, estamos ao vivo aqui no programa Saúde Master pela TV Master, entrevistando o doutor Dário Duarte, Saúde Nacional, porque estão chegando muitas perguntas, é lógico. Temos um tempo, teremos outros encontros aqui, certamente, com o SAMU, mas, na medida do possível, iremos responder e esclarecer. Vamos ver qual é o próximo tópico que virá aí na tela para começarmos também a interagir. Vamos ver, o Carlos deve colocar aí tempo de atendimento do SAMU. Esse tempo nós falamos, né, agora é o tempo estimado em 30 minutos, mas que depende de várias condições, e lembrando também que os trotes, eles impactam demasiadamente nesse tempo. Aí eu queria que já seguisse para algum próximo tópico, que porventura venha aí na sequência. O Carlos já pode colocar um outro tópico aí.
siga as orientações do médico regulador. Doutor, é muito interessante esse tópico na minha análise, porque veja se é como eu estou a dizer aqui. A partir do momento, em uma urgência ou emergência, que acionamos o 192, ele cai numa central, é óbvio, de pessoas altamente experientes, e a partir daí o chamado médico regulador, ele vai dar as instruções dependendo do caso e da situação. E essas instruções, ainda no telefone, eu me refiro, elas têm que ser muito bem analisadas, porque ali se salvam muitas vidas antes do SAMU chegar. É verdade, doutor? Sim, eu peço permissão até para explicar um pouquinho desse fluxo. Pois não, doutor. Porque isso vai permitir à população, quando ligar para o SAMU, saber quem está atendendo e qual é a sequência. Quando se liga para 192, a ligação cai no atendente, né? No TARM. Aquele atendente ele vai pegar informações básicas e rápidas. O nome do solicitante, o telefone, se souber o nome da vítima e a idade, e também do que se trata, e passa imediatamente para o médico regulador. O médico regulador, nessa situação, ele é extremamente importante, porque, ao mesmo tempo que ele vai analisar e julgar a situação para ver se é um caso de orientação, se é um caso de envio de uma motolância, de uma unidade de suporte básico, ou de uma unidade de suporte avançado, ou mesmo até do helicóptero, ele, quando faz esse julgamento, ele usa as informações que o cidadão está prestando, e ele depende dessas informações. Então, às vezes alguém liga muito ansioso diante de uma situação e tem a dificuldade de prestar essa informação, e nossa equipe é treinada em tentar acalmar a pessoa para obter. O médico regulador pode, né, após analisar, entender que não é um caso de envio de viatura. E quando houver isso, o cidadão tem que pôr em mente que, se aquele não é um caso de envio de viatura, aquela viatura vai estar disponível para ser enviada para alguém que vai precisar realmente daquele serviço. Quando o médico decide que não é de envio de viatura, em seguida ele presta orientação sobre o que fazer em relação em casa mesmo, se deve procurar algum serviço de atendimento numa unidade básica de saúde, conhecido como posto de saúde, PSF, ou se deve ir até uma unidade de pronto atendimento médico, as UPAs 24 horas. Nesse momento, o cidadão recebe como atendimento a orientação, mesmo quando não é o caso de envio de viatura. Doutor, é lógico, eu argumentei, e nós vamos agora, na sequência, falar um pouco quando não chamar o SAMU. E eu vou explicar aos senhores, às senhoras, por quê. Quando eu fui fazendo a pesquisa, e aqui são sabedores, eu uso até inteligência artificial através do Robius, é o primeiro robô de inteligência artificial e telepresença do Brasil, e temos usado sistematicamente, mesmo antes do programa, na preparação do programa. Doutor, eu notei ligações para o SAMU, por exemplo, até com gente com dor de dente. A pessoa com dor de dente liga para o SAMU. Outra coisa que eu vi nos índices, é bem interessante de citar. Por exemplo, a pessoa está com cólica menstrual, por exemplo, vou ligar para o SAMU. E aí, doutor? Exatamente. Essas situações se assemelham à ocupação do serviço, como ocorre com o trote. Óbvio que, nesses casos, a pessoa está de boa fé, né, pedindo uma assistência, e por isso que é importante um programa como o seu, que nos permite orientar a população, porque, às vezes, é por falta de informações. Situações como dor de dente, um corte pequeno no dedo, ou um corte pequeno que não dependa de um socorro, dores crônicas, doenças crônicas. Às vezes também tem uma situação de um óbito em que
as pessoas acreditam que o SAMU vai para transportar o corpo, coisa que não é possível. Então, assim, todas as situações que se identifique, que não, o próprio cidadão observe que aquilo não é adequado, que não precisa de uma ambulância para ser transportado, ele deve procurar uma unidade básica de saúde ou uma UPA para assistência, né? Por exemplo, febre. Se não tem outras coisas relacionadas ao quadro de febre que gere alguma gravidade, é possível o paciente ser levado por meios próprios até uma UPA, dependendo do horário, ou até mesmo a unidade básica de saúde. É muito interessante. É lógico, eu sei que muitas vezes, né, existem dores de dente insuportáveis, mas o caminho, obviamente, não é o SAMU. Portanto, eu creio, viu, doutor, isso tudo demanda ou parte muito de uma educação, né, que a população tem que ter. Eu sempre defendo muito, isso tem que começar na escola e na família, obviamente, e a gente tem uma grande trajetória, um tempo que eu ainda acho que vai demorar para termos essa consciência. Se as pessoas só lembrassem, bastava lembrar que um trote que você passa pode ser uma vida que se perdeu ali adiante. Eu acho que só isso já seria muito mais do que suficiente para refletir, para o pai chegar, porque a gente sabe, na inocência de uma criança, muitas vezes liga, não por maldade, e outras várias pessoas que ligam por maldade mesmo. Não é isso, doutor? Sim, sim. E, assim, cada um deve ajudar explicando para seus filhos da gravidade que é cometer um ato desse. Além disso, quem tomar conhecimento de alguém que faça um trote, que conte como algo engraçado, deve rechaçar, deve questionar, explicar que isso traz prejuízo, inclusive para eles mesmos, né? Porque quando precisarem do atendimento, pode não estar disponível porque outra pessoa que já está com essa cultura do trote esteja passando trote para o SAMU. Doutor Dário, eu quero agradecer muito ao senhor, não é, por essa entrevista maravilhosa, esses esclarecimentos. Um abraço aqui ao doutor Galileu, não é isso, ao grande doutor Galileu, e daqui da TV Master, do programa Saúde Master, só queremos agradecer. Muito obrigado, viu, doutor? O SAMU Regional de João Pessoa agradece a TV Master, a direção do seu programa. Também ficamos muito felizes com o contato. E eu agradeço ao doutor Galileu, que me convidou para esse trabalho junto com ele. Estamos juntos aí, sempre que precisar, pode chamar para que o SAMU preste esclarecimentos para a população, porque esse trabalho educativo é extremamente importante. Muito obrigado, doutor Dário Duarte Nunes. Nós vamos agora para um intervalo comercial de excelência também dos nossos patrocinadores e daqui a pouquinho retornaremos com o programa Saúde Master.